Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um tema. E o tema dessa semana, galerinha, traz um elemento temático muito importante que eu quero chamar a sua atenção. Olha para cá, o tema de hoje é o debate acerca da legalização dos jogos de azar no Brasil contemporâneo, ok? Você entende que o principal elemento temático dessa proposta é jogos de azar. Você vai fazer uma redação, então, sobre jogos de azar. E o que é que são esses jogos de azar? São jogos de aposta, não é? Os cassinos, jogo do bicho, enfim. São jogos que são proibidos no Brasil, que não estão legalizados no Brasil, embora a gente saiba, não é, que o jogo do bicho acontece muito forte em muitas regiões, em muitas cidades brasileiras, mas ele é proibido, ok? Só que eu não quero chamar a sua atenção para o elemento temático jogos de azar. Eu quero chamar a sua atenção para um elemento temático que pode passar despercebido por vocês aqui, que é o elemento temático debate. Você vai fazer uma redação na qual você precisa debater acerca da legalização dos jogos de azar na realidade brasileira. E aí, galera, o que é debater? Debater é colocar em confronto dois pontos de vista diferentes. Então eu preciso necessariamente, nesse tema, confrontar ideias. Se por um lado a legalização dos jogos de azar pode ser boa, por outro lado, a legalização dos jogos de azar pode ser ruim. Então, para eu cumprir plenamente essa proposta de redação, eu preciso entender que a ideia aqui pede que eu contraste, que eu debata, que eu coloque em conflito a minha opinião, os pontos de vista acerca da legalização dos jogos de azar, ok? Então, preparei aqui para vocês o próximo slide um pouco diferente. De um lado, eu coloquei os pontos positivos da legalização dos jogos de azar. Do outro lado, eu coloquei os pontos negativos da legalização dos jogos de azar, beleza? Tendo em vista isso, bora refletir um pouquinho. Nós sabemos que os espaços, não é, em que os jogos de azar acontecem, eles não podem funcionar, eles não devem funcionar. É claro que em muitas regiões das cidades grandes, mais afastadas do centro, e em muitas cidades interioranas, em bares, em restaurantes, muitas vezes, os jogos de azar existem, não é? Em algumas esquinas, o jogo do bicho está lá presente, mesmo a gente sabendo que isso não pode. A legislação brasileira não permite, isso é crime, ok? Mesmo assim, muitas pessoas ainda abrem espaço com jogos de azar. E aí, gente, por que não legalizar, já que eles existem no Brasil e a gente sabe que existe? Então, veja, por um lado, eu posso elencar como aspecto positivo dos jogos de azar o fato de que a abertura, a legalização, aumentaria a arrecadação do governo, já que mesmo proibidos, os jogos de azar já ocorrem de forma clandestina. Então, a partir do momento que o governo brasileiro legaliza os jogos de azar, eles podem acontecer, óbvio, não é? Que eles serão reconhecidos, empresas serão reconhecidas por promoverem jogos de azar, e isso implicaria de alguma forma, uma contribuição de imposto para o governo. Então isso é bom. Já que os jogos de azar vão existir legalmente, nós temos aí mais uma receita para o governo, beleza? Esse seria um ponto positivo da legalização dos jogos de azar no Brasil. Eles já acontecem, eles movimentam bilhões, eu falei bilhões de reais por ano, não é? Esses bilhões de reais, eles não estão... não há uma porcentagem desses bilhões de reais repassada ao governo, não é? Tudo por debaixo do pano, então vamos legalizar para pelo menos entrar uma renda para ser aplicada, assim esperamos, em educação, em saúde, enfim, na manutenção, na garantia dos direitos básicos de todo cidadão, beleza? Bem, se por um lado eu apresento esse aspecto positivo da legalização, eu preciso no D2 apresentar um aspecto negativo para poder cumprir o elemento temático debate. Debate é confronto. Eu vou ter em um parágrafo a defesa da legalização e em outro parágrafo a condenação, a não defesa, na verdade, dessa legalização. Olha para cá, pontos negativos. Eu posso, depois que eu colocar no meu D1 a importância de se legalizar, contrastar com o aspecto negativo. Não vamos legalizar não,
porque os espaços com jogos de azar são espaços de lavagem de dinheiro, pois as transações costumam ser feitas sempre em espécie. Então é muito mais fácil para o governo não ter controle do que entra e do que sai nesses espaços em que os jogos de azar acontecem. Então são espaços normalmente em que as pessoas vão lavar dinheiro, não é? Trocar o dinheiro sujo, fruto de uma corrupção ou de um furto, por um dinheiro limpo. Então, muitas vezes, esses espaços com jogos de azar, eles são associados à criminalidade. Beleza? Positivamente, eu posso ainda elencar que a abertura, que a legalização de espaços de jogos de azar elevaria a taxa de emprego do Brasil, já que nós sabemos, não é, que esses espaços com jogos de azar, eles são muito comuns. Havendo a legalização, eles podem ser multiplicados ainda, e aí mais vagas de emprego surgiriam para as pessoas que estão desempregadas num país em que o desemprego atingiu no último ano um índice alarmante. Mas, por outro lado, eu tenho que ponderar que jogos de azar promovem o vício. E aí, claro, que esse vício pode trazer transtornos a toda a população. Então, muitas pessoas podem se viciar nesses jogos, já que eles são legalizados, não é? E, com isso, acabar adquirindo transtornos, não só para eles, como para as famílias. A exemplo de endividamento, dever, não é? Para mafiosos, de alguma forma. Então, isso seria muito importante, essa reflexão seria muito importante acerca da não legalização dos jogos de azar. Ou seja, o que você precisa fazer é, por um lado, defender, não é, que nesse aspecto, nesse ponto, a legalização deve ser permitida, e no outro lado, ponderar. Então, por outro lado, você vai ponderar. Mas bem, se há essa permissividade, se há essa legalização dos jogos de azar, os vícios serão intensificados. Aí você aborda, então, o aspecto negativo dos jogos de azar. Até para ficar fácil, para poder você propor uma intervenção. Então, de repente, para poder combater esse vício, os jogos de azar, os espaços com jogos de azar serão legalizados, não é? Mas haveria um sistema de bloqueio da entrada de pessoas que jogassem até X reais por mês, sei lá, algo nesse sentido, não é? Alguma fiscalização nesse sentido, um horário de funcionamento reduzido para que as pessoas não se tornem viciadas em irem frequentemente a esses espaços. Enfim, você vai refletindo então aí o que é que vocês podem problematizar nesse texto, levando em conta esse aspecto, ok? Eu quero começar então recorrendo à lei, recorrendo à legislação, para poder evidenciar para você que, de acordo com a lei de contravenções penais, é proibido no Brasil desde 1941 estabeleceu explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante pagamento de entrada ou até mesmo de forma gratuita. Ou seja, desde a década de 40, a lei de contravenções penais proíbe no Brasil a execução de jogos de azar. Beleza? É importante que você então faça essa alusão no seu texto como um repertório de repente para poder você começar a sua introdução. E a partir daí você pondera, coloca em debate, não é? De repente você começa o seu texto dizendo, de acordo com a legislação brasileira, desde 1941, os jogos de azar estão proibidos em território nacional. Ponto. Essa questão, no entanto, é fruto de muita discussão, pois, se por um lado a legalização pode proporcionar emprego a muitos brasileiros, por outro, pode gerar um vício danoso na vida de muitos. Sendo assim, é crucial debater com cautela a legalização desses jogos no Brasil, pois os efeitos podem ser desastrosos para toda a população. Acabou a introdução. Aí você vai para o D1 e aponta o aumento de empregos com a legalização desses jogos, vai para o D2 e aponta o aumento de vício de muitas pessoas com a legalização desses jogos. D1, D2, bem construidinho já para vocês, ok? Inevitavelmente, quando eu falo em jogos de azar, imagens de cassinos, não. Imagem de cassinos luxuosos vem às nossas mentes, não é? E quando eu falo em cassinos luxuosos, certamente,
A primeira cidade a qual eu evoco é Las Vegas. Então, certamente, quando o assunto são cassinos, não há lugar no mundo que se compare a Las Vegas. A cidade, do estado de Nevada, rodeada pelo deserto de Mojave, tem mais de 1.700 estabelecimentos com licença para jogos de azar e cerca de 200 mil caça-níqueis espalhados pela cidade. Então, lá no meu texto, eu posso estabelecer uma comparação, ok? No meu parágrafo positivo, em que eu pondero a possibilidade da legalização dos espaços com jogos de azar, eu posso, então, no meu D1, não é? Evidenciar que, havendo a legalização, a gente pode intensificar, por exemplo, o turismo de muitas cidades, como ocorre em Las Vegas, onde há cerca de 1.700 cassinos e mais de 2.000 caça-níqueis espalhados pela cidade, o que gera um atrativo financeiro. Enfim, eu posso, então, no meu D1, trazer como forma de comparação positiva a cidade de Las Vegas, que atrai todos os anos milhares de turistas, não é? Para poder, então, experimentar essa vivência dos jogos de azar na realidade. Beleza? Segundo dados do Instituto Jogo Legal, no Brasil, por ano, são movimentados cerca de 20 bilhões de reais em jogos ilegais. Então, veja, os jogos de azar que não são permitidos por lei no Brasil, mesmo não permitidos, mesmo de forma clandestina, movimentam cerca de 20 bilhões de reais por ano. Então, havendo a permissividade, a legalização desses jogos no Brasil, de certa forma, isso poderia movimentar a economia. Então, seria um aspecto positivo também para poder você abordar no seu texto, não é? Esse dado do Instituto Jogo Legal, dos 20 bilhões de reais movimentados por ano com jogos de azar, ainda que ilegalmente no Brasil, esses dados revelam que a proibição, além de ser inoperante, contribui para que crimes possam estar associados a essa prática no Brasil. Então, a proibição acaba, de certa forma, intensificando os crimes. Então, veja, é um espaço proibido. Se é um espaço proibido, ele normalmente acontece, não é? Se é uma prática proibida, desculpe, é uma prática proibida. Se é uma prática proibida, ela normalmente acontece em espaços escondidos. Então, muito possivelmente, esses 20 bilhões de reais que se movimentam aí, uma parcela considerável pode ser fruto de roubo, pode ser fruto de corrupção, e as pessoas, então, acessam esses espaços mais escondidos com os jogos de azar para poder lavar esse dinheiro, não é? Tornar esse dinheiro sujo um dinheiro limpo, certamente. De acordo com dados do Ministério da Economia no Brasil, em 2020, o número de desempregados chegou a 13,8 milhões. Então, no Brasil, somos quase 14 milhões de desempregados, ok? Esse é o índice maior que foi registrado desde 2012. Então, a gente pode, no desenvolvimento em que a gente vai abordar os aspectos positivos da legalização dos jogos de azar, ir nessa perspectiva de que, veja, se a gente legaliza jogos de azar, sendo esses jogos queridos, não é, estimados por muitos brasileiros, certamente novas vagas de emprego surgirão em âmbito nacional, não é? Nesse momento em que cerca de 14 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Ministério da Economia, estão desempregados. Então, você pode estabelecer esta informação do Ministério da Economia, pode trazer essa informação do Ministério da Economia para o seu parágrafo de desenvolvimento, em que você, de certa forma, vai abordar como positiva a legalização na perspectiva, então, de surgimento de novas vagas de emprego. Beleza? Rousseau, filósofo iluminista conhecido por todos vocês, vai dizer para a gente que ele é escravo pelos vícios que ele detém. Ou seja, a gente pode, nessa perspectiva, pegar esse fragmento do pensamento de Rousseau para poder ilustrar o parágrafo negativo em que você vai dizer que, por outro lado, essa legalização, colocando em debate, não é? Essa legalização dos jogos de azar pode alimentar vícios e, na perspectiva do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, os vícios escravizam o homem.
Ele disse isso, não é? Sou escravo pelos meus vícios, ou seja, os vícios escravizam o homem. E aí você vai evidenciar, então, como é que o vício ao jogo de azar pode escravizar um cidadão brasileiro, sendo, portanto, esse tipo de jogo, na verdade, legalizado no Brasil. Não sei se vocês assistiram ao filme Até que a Sorte Nos Separe 2, é uma trilogia, não é? E o segundo filme dessa trilogia traz pra gente uma situação em que Tino, que é um pai de família, que pela segunda vez fica milionário. Primeiro, no primeiro filme, ele ganha na loteria e ele perde tudo porque ele gasta de forma desordenada o dinheiro dele. Aí ele fica pobre. No segundo filme, ele recebe uma herança de 100 milhões de reais, de um tio que falece, não é? E não tem, o tio de sua esposa morre e não tem nenhum herdeiro direto, então o herdeiro é a sobrinha, ele ganha então, a família ganha então 100 milhões de reais dessa herança, e aí eles viajam para Las Vegas para poder aproveitar esses 100 milhões de reais. E acontece o quê? Mais uma vez, Tino, louco, desavisado, acaba gastando, só em filme mesmo, não é? 100 milhões de reais em uma noite num cassino em Las Vegas. Então esse filme retrata, ainda que de forma irônica, ainda que de forma exagerada, a compulsividade diante dos jogos de azar. E aí, gente, no filme, Tino acaba apostando o último dinheiro que ele tem com um membro aí de uma máfia mexicana, e ele acaba sendo perseguido com sua família. Claro, é um filme de comédia, então essa perseguição que dá o tom, não é de graça para o filme, obviamente, mas ele acaba então envolvido no esquema de uma máfia mexicana, e por conta disso ele corre risco de vida, risco de morte, na verdade, diante dessa perseguição da máfia, justamente porque ele gasta tudo quanto ele tem no jogo de azar, né? Isso é o que acontece no filme Até que a Sorte Nos Separe 2. E aí, do ponto de vista literário, esse que está aqui, cadê ele, meu Deus? Machado de Assis, ele tem um conto chamado Jogo do Bicho, ok? E nesse conto, o Jogo do Bicho, ele vai ilustrar justamente o desespero de um jovem recém-casado, que é o jovem Camilo, que diante da impossibilidade de pagar todas as contas do mês, ele que está recém-casado, ele resolve apostar o pouco que ele tem no Jogo do Bicho. E aí, de primeira, ele ganha o Jogo do Bicho. E ele, portanto, multiplica o dinheiro que ele tem. Fica tão animado que se torna um jogador compulsivo desse Jogo do Bicho. O que acontece é que logo depois ele perde tudo o que ele tinha, justamente porque ele vai jogando, vai perdendo, vai jogando, vai perdendo, e quando percebe, ele está com todo o dinheiro que ele tinha depositado na gaveta do bicheiro, ok? Então, eu quero que para esse tema você reflita bastante, para que você possa então contrastar aspecto positivo, aspecto negativo da legalização dos jogos de azar no Brasil, ok? É debate. Debate exige confronto de opiniões. Então eu preciso que você garanta esse confronto na construção do seu texto, beleza? Até a próxima aula.